saiam agora. Clamo Jesus. Clamo esse nome, nome poderoso, nome poderoso, nome sobre todo nome. Nada resiste ao nome de Jesus. Por isso nós levantamos o nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome, o nome poderoso, o nome poderoso, o nome poderoso de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Ele vai trazer a sua luz sobre sua família. Clame o santo nome de Jesus. Erga sua voz e declare esse nome. Declare pelas ruas o nome. Ele vai trazer clame o santo nome, o nome de Jesus. Nome poderoso, nome sobre todo nome. Se inscreva em nosso canal do YouTube, Trindade Mania, e ative o sininho de notificações. Beleza no GJ Estúdio de Beleza e Estética. Alongamento de unhas em acrílico, maquiagem profissional, extensão de cílios, microlabial, micropigmentação de sobrancelhas, design com rena, manicure e pedicure. Temos também tratamento de estrias com microderme, além de maquiagens e acessórios femininos exclusivos. GJ Estúdio, sua beleza em cada detalhe. 62 99193 9100 e 62 98202 3977. Avenida A, quadra 5, lote 23, Guarujá Parque. Atenção, ouvintes da Rádio Trindade Mania. A rádio do seu coração. Está entrando no ar Movimento Mania. Movimento Mania. O programa que faz você se mexer com entrevistas exclusivas, notícias e muita música para embalar o seu dia. Movimento Mania. Aqui você ouvinte tem vez e voz. Participe! Interaja conosco! Compartilhe suas histórias e opiniões. E ainda participa e concorre a vários prêmios. Aumente o volume e vem com a gente! O Movimento Mania está no ar! Ok, gente, estamos aqui mais uma vez, né, dando continuidade a esse programa maravilhoso, o programa Movimento Mania, na Rádio Trindade Mania. E estamos em movimento, hein? E estamos com uma campanha maravilhosa, juntamente com o posto AG Petro e também com as lojas conveniadas, onde você compra, você ganha cupom. Então é a compra premiada, onde você ganha cupom e você aí concorre a bicicletas, né? Você concorre a air fryer, você concorre a celular, a liquidificador, ventilador e também a mais 2 motos, porque uma das 3 motos já foi sorteada de 27 sábado agora, e o Fernando, né, foi o sortudo e levou essa moto para casa, hein? Olha só que bacana, hein? Então, essa moto pode ser sua. Então, participe comprando em uma das lojas conveniadas ou então abastecendo seu carro, sua moto lá no posto AG Petro agora com combustível Petronas, onde leva seu carro muito mais longe, muito mais eficiência,
para o motor do seu carro, ok? Gente, estamos aqui com o quadro A Hora do Testemunho, né? Com Jaqueline Rocha, e Jaqueline Rocha vai apresentar os nossos convidados da Hora do Testemunho. É isso aí, gente. Chegamos na hora do nosso testemunho. Estamos aqui hoje com a missionária Raquel Braga e com o seu esposo Weber, né? E a gente trouxe ela aqui porque, como eu tinha dito, eu tive a oportunidade de ouvir um testemunho da vida dessa mulher e é um testemunho maravilhoso, missionária. E eu não podia deixar de convidar vocês para virem aqui trazer, né? É um testemunho maravilhoso. Eu quero que vocês, ouvintes, continuem com a gente porque vai valer a pena. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos seus corações através desse lindo testemunho. Pode se apresentar. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é a missionária Raquel Braga. Estamos um pouco rouca porque a nossa vida diária está ministrando para a glória de Deus, né? Até então esse testemunho é levado em nações, né? A gente tem tido aí vários convites por vários países, várias nações, vários lugares. E a gente estamos agraciados pelo Senhor. E hoje, mais uma vez, agraciado pelo Senhor por estarmos aqui em Trindade, Glória né? a Deus. Graças a Deus, para convite, né? Da nossa amiga. E ter a honra de saber que você está conosco também nessa mesma jornada. Deus abençoe a vida do pastor. Amém. Né? Todos os nossos companheiros aqui da rádio, Deus abençoe a Rádio Mania. Amém. Estamos aqui para contar esse testemunho maravilhoso que Deus fez e continua fazendo em nossas vidas. Amém. Glória a Deus, viu? Para nós é motivo de muita honra, satisfação receber a senhora, né? A gente cresce com testemunhos, né? Então, nós estudamos, oramos e recebemos essa orientação de Deus, né? De colocar o nome A Hora do Testemunho, né? Regenerados, né? Por quê? Porque Deus, quando Ele entra numa causa, Ele entra para vencer, não é? Né? Sim, É pastor, certeza. é presbítero Weber, não é isso, presbítero Weber? Com certeza. Então, a gente vive o Salmo 40, né? A pessoa que ela é uma pessoa que tem a confiança em Deus, como no Salmo 37, né? Versículo 5, aquele que entregou, confiou, Deus fez. Então, a gente está vivendo hoje o Salmo 40. Eu, principalmente, né? Vivendo o Salmo 40, né? Por quê? Eu creio que Jaqueline também, né, Jaqueline? Né? O esposo, né? E várias pessoas que eu conheço, né? Hoje com os pés firmes na rocha, Amém. né? Glória a Deus. Com um novo cântico na boca, né? Isso é bênção demais, né? Viver o Salmo 40 não é para todos. Por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né? E a gente tem que se colocar na posição do escolhido, né? Para poder vivenciar o Salmo 40, para poder vivenciar, gente, né? Poder firmar os pés na rocha, que é Cristo. E para poder ter um novo cântico, precisa se viver um processo, né? Esse processo precisa ser vivido, né? E você precisa se colocar na posição. Ou seja, né, tem um corinho que eu gosto muito, que eu amo, que é aquele que desemboca o vaso, enche de azeite. Então, eu acho que a pessoa, para que ela possa viver o Salmo 40 todo, né? Porque tem pessoas que vivem o início, mas depois logo desistem. Por isso que tem que ter paciência, tem que ter perseverança, né? Para poder viver. E o que acontece? Para viver, tem que desembocar. Para desembocar, é viver o processo e se colocar na brecha, na posição. Não é isso, É missionário? verdade. Isso é verdade. Viver o processo é dolorido. Mas só que depois você também vai ter vitória em tudo aquilo que você viveu. É verdade. Aí é por isso que as pessoas desistem no caminho. Porque ele é dolorido. Não existe um processo fácil. Não existe um processo que vai ser assim, foi bom no processo, tudo. Mas eu quero dizer que no meio do processo, com certeza, Jesus vai estar lá. E ele está Para por perto. estender a mão. E ele certeza. nunca te abandona no meio do processo. É verdade. Ele vai até o final. Né? E pra Quando gente Deus chama seguir, pro processo, né? Pra gente seguir o processo, conseguir passar pelo processo, a gente precisa de fé, né? Porque Jesus, ele não fala como vai ser o caminho, né? Ele só fala, vai pra uma terra que eu vou te apresentar. Então você tem que ir pela fé. É um seguir, mandamento. Exatamente. E E um aí chamado. é onde às vezes a gente vai com medo, né? Mas se a gente firmar nas mãos ali do Senhor, firmar na rocha que é Ele, a gente consegue passar pelo processo e chegar, né, aonde Deus tem para colocar a gente. O milagre. Amém. Né? O milagre. Que a nossa missionária
vai contar pra gente, né? A Jaqueline tá aí no piloto. Jaqueline, Pois é, eu trouxe aqui, né, a missionária Raquel Braga, porque eu quero ouvir, missionária, um pouco daquilo que Deus fez, né, na vida do seu filho, na sua vida, na vida do casal, através, né, da senhora, que é um vaso escolhido pelo Senhor, né, que tem tocado pessoas, tem ido e levado a palavra do Senhor, levado esse grande testemunho, que eu acredito que, pastor, o senhor vai ficar maravilhado. O senhor vai ficar maravilhado. Glória a Deus. É um né? testemunho maravilhoso. E Edificado. os ouvintes aí, com certeza, também vão ficar. Então fica aí, ó. Fica aí ligadinho na gente. Fique Não, ligado. não perca, porque a gente tem grandes coisas para falar, não é isso, missionária? Pode ficar à vontade, né, para começar aí a falar o que Deus fez, como fez, do começo. Amém. Glória a Deus. Né? À vontade. Estamos aqui, irmãos. Esse testemunho ele é tão edificante porque houve um tempo na minha vida, a gente estava morando na cidade chamada aqui Aragoiânia, que é uma cidade muito próxima aqui a Goiânia, né? Interiorzinho aqui mesmo, próximo. E nesse tempo eu já ministrava a palavra do Senhor, toda a vida sempre ministrei, né? Sempre levei a palavra. Muitos vão dizer assim, você está ministrando agora ou está levando agora a palavra porque aconteceu isso na vida do seu filho. Não, eu já pregava o evangelho, eu já ministrava a palavra de Deus. E uma certa vez eu estava em casa e meu filho de 17 anos queria arrumar um serviço. Aí ele saiu e conseguiu um serviço. E nesse serviço que ele arrumou, era aquele povo que entrega panfleto nas ruas, faz aquelas panfletagens. Só que o dono do trabalho falou assim, olha, a partir de amanhã você não vai mais trabalhar como entregar mais panfleto, porque nas ruas a gente manda essas pessoas assim, mais diferente. Nós mandamos umas pessoas para lá e eu quero que você trabalhe comigo, que ele é uma pessoa inteligente, ele é uma pessoa que tem a mente muito boa, né? E de muita boa aparência, né? Não só porque eu sou mãe, mas realmente ele tem uma boa aparência, né? Para conversar, fala muito bem, né? Se expressa muito bem, é muito comunicativo e tudo que ele vai fazer, ele é muito sábio, né? Então, assim, o homem adquiriu ele para trabalhar ao lado dele lá. Só que lá dentro, ele começou a ver que as pessoas lá vestiam uma roupa diferente da dele. Andava diferente do jeito que eu ensinei. Então, até os 17 anos, ele foi ali da igreja, juntamente com a senhora, foi criado ali? Não, ele foi criado debaixo de um banco de igreja, né? Uhum. Sabe aquele, antigamente a igreja não tinha cadeira como hoje, né? Ou poltronas igual hoje, né? Hoje é tudo diferente. Mas era assim, aqueles bancão de madeira, eu tinha pouco filho, né? Só 6. Nossa. Só 6? E ele é o mais... Ele é o do meio. Ele é do meio. Ele é o do meio, porque eu tenho 3 homens e 3 meninas, né? Então, eu lembro que eu criei todos os meus filhos ali. Eles dormiam ali a gente forrava o colchãozinho, um paninho, ele dormia ali. Então, foi criado dentro do evangelho, né? Foi ensinado a ele uma vida de evangelho. E na minha época, quando eu aceitei Jesus, era uma época assim que o evangelho era bem diferente de hoje, né? Não assim, porque mudou, modernizou, muitas coisas foram facilitou. Isso. O evangelho naquela época... Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, quando a gente olhava pra uma televisão dessa, o camarada dizia que isso aqui era uma besta, né? Era um demônio, né? Eu não sei se o senhor lembra disso, mas a minha época era uma época assim que tinha aquelas irmãzinhas do coque, né? É uma época difícil. Quando a pessoa aceitava Jesus, ela tinha que ter uma postura de roupa, de cabelo, de aparência, de tudo. Se não fosse assim, não ia pra igreja. Era bem doutrinado. Não era considerado cristão. Então... O que acontece? Eu ensinei o meu filho como eu aprendi. Sim. Porque você ensina o que você aprende. Claro. Como que eu vou ensinar uma coisa que eu não tinha aprendido? Então eu aprendi aquilo ali e eu passei pra eles. E quando ele chegou lá, ele viu outra coisa. Obtive nele um desejo de mudar de aparência, né? Aí ele começou as aparências, só que a aparência que tava lá não era uma aparência característica de ser um ser humano assim, bonito, uma pessoa assim... Elegante, não. Ele usava muito social, então ele achou que ele era cafona. Ele falou, mãe, eu tô sendo um crente cafona, né? Um crente que anda de social, tudo bem, não sei o quê. Não, eu quero ser aquele jovem top, descolado, pra época, né?
que a época já era uma época já mais diferente, já, mesmo que sendo 17 anos atrás, a gente lembra que isso aconteceu quando ele tinha 17 anos, mas a gente sabe que já começou a modernizar de lá pra cá as coisas, que hoje já tá muito mais moderno, né? Então ele, simplesmente, ele chegou comigo e disse, mãe, eu quero desviar. Se for pra ser crente e ser desse jeito, eu não quero. Eu quero desviar. Porque a mente dele servia ao Senhor do jeito que ele estava, ele tinha que ficar daquele jeito. E para ir para o mundo, ele podia fazer o que ele queria. Então, É a maior enganação do inimigo, né? Maior enganação. É achar que tem a falsa sensação de liberdade, né? Isso. E aí que eu posso fazer tudo, eu quero fazer tudo, e aí é onde que a pessoa entra, né, em lugares, em vícios, e aí quando acorda e quer sair, vê que não era liberdade, que era prisão, né? E ele foi realmente aprisionado pelo inimigo, né? Porque aí ele já conheceu um grupo gótico, né? Que muitas pessoas o conhecem, que é uma religião gótica que tem aí. E lá ele aprendeu com aquele povo, né? Aí eles falaram pra ele, olha, você quer fazer parte do nosso grupo, da igreja lá, do trabalho lá, que eles consideravam uma igreja, porque eu não considero aquilo uma igreja, porque é destruidor de família, destrói lá, destrói as famílias que estão já reconstituídas na presença de Deus, né? E eles, na realidade, eles ensinaram ele, eles levaram ele, e olha pra você ver, uma das coisas que é muito importante aqui que eu vou dizer, que é muitas pessoas falam assim, eu não jejum, eu não consagro, porque eu tenho um problema de estômago, porque eu tenho um problema disso, porque eu sofro disso, eu tomo remédio pela manhã. Só que eu quero dizer uma coisa, consagração nenhuma mata crente. Eu nunca vou ver falar que morreu um crente em determinado tempo porque consagrou. O crente é mais fácil ser curado no meio do processo da consagração do que ele morrer. Entendeu? Então, assim, muitas das vezes as pessoas chegam a criticar a gente por isso. Mas eu sei o que eu tô falando porque eu já vivi alguns processos. Eu sei que esse processo é dolorido, mas no final a gente é recompensador. É isso aí. E realmente, missionária, eu falo por mim mesmo, né? Às vezes a gente quer alcançar ali um corpo, né? A gente tá se sentindo acima do peso, aí você fala, vou fazer uma dieta, você faz aquele esforço pra fazer. Mas quando fala que é pra jejuar, é uma tribulação e do nada você esquece, alguém te oferece e vira, não é? É uma luta mesmo. Desse jeito. De graça, não precisa nem de você levar o kit crente. Você pode ir pro churrasco de graça, desse jeito. Graça, ainda fala assim, olha, lá em casa hoje é só picanha. Aí, pra você ver. Uma coisa que a gente não come, que é faz caro. Um bolo, né? Convida a missionária pra tomar café. Aí a missionária vai estar lá, Jesus, hoje eu entreguei, né? Eu estou aqui iniciando a minha campanha de jejum. Desse jeito. Aí, né, chamou pra comer aquele bolo maravilhoso. Né? Mas aí a gente tem que aprender a passar pelos processos da limites, vida, né? Os limites. Saber que Deus é melhor. Porque tem gente que perde Deus pelo um copinho de cerveja, pelo um vinhozinho, pelo qualquer coisa que dão pra ele, se oferece, ele acaba perdendo a presença de Deus na vida dele por alguma coisa muito pequena que depois um dia ele vai lembrar que faz falta. Missionária, eu acha que não faz mal, né? Quando a gente escuta, né, a senhora falando a respeito disso, da pessoa perder Jesus por conta de pequenas coisas, eu me lembro de Judas, né? Que trocou ali Jesus por conta de moedas, né? E às vezes as pessoas falam, né, tanto de Judas, nossa, como que ele pôde entregar Jesus por causa de, de dinheiro e tal. Que satisfação, né? Exatamente. Não, pensa. Era um dos escolhidos ali como discípulo, né? E tá ali junto com Jesus e ter a capacidade de entregar. E aí a gente fica pensando dessa forma, né? Nossa, mas como que ele entregou Jesus por conta de algumas moedas, né? Mas se a gente for olhar pra nossa vida, a gente é muito parecido com Judas. Porque a gente entrega também Jesus por conta de pequenas coisas. Um celular, né? Uma rede social que a gente perde o nosso tempo demais, né? Atração. Ao invés, exatamente, uma atração, um convite, ir a algum lugar onde Deus não quer que você esteja. E aí, a gente é muito parecido, né? Infelizmente. Mas que, verdade. Né? E nesse decorrer do tempo que o Abraão teve lá, ele participou, ele falou pra mim, mãe, a partir de amanhã eu não venho pra casa que eu vou ficar 3 dias de jejum. Oxe. Aí eu falei pra ele, jejum? Ele jejum. E a gente na igreja, a gente é acostumado a jejuar um dia, vamos supor que um dia nós tiramos pela manhã até meio-dia, fazemos aquela consagração, né?
como é direito da igreja, como é normal na igreja, e entregamos ali, até às vezes fazemos aquele almoço na igreja mesmo. Gótico é aquele pessoal que veste preto? Tudo de preto, isso. Ah, então, a ideologia deles é mais arte, né, música, né? Nós temos aí algumas fotos né? mostrando aí. Não é isso? Isso. Arte, música, eles se reúnem e aí... É uma legião num lugar só. E aí eles acreditam na cultura, né? Eles vão mais pela cultura, né? Isso. Os góticos. Só que aí, nessa consagração, não era num lugar simples. Essa consagração era num cemitério. Era dentro de em cima de um túmulo de cemitério. Estéticas medievais, né? Isso. Ali eles ficavam 3 dias. No final da consagração, eles fariam um pacto de sangue com o diabo. E depois do pacto de sangue ele comeria pedaços de defunto. Misericórdia. Vísceras eu fico humanas. pensando, né? É igual a senhora falou, né? A respeito do jejum. Então o inimigo, ele tenta imitar Deus de todo jeito, é uma né? seita, né? Fora que o braço dele é cortado daqui de faca. Dando sangue Dando sangue pro diabo. Pode E ficar ele perdido. hoje tem quantos anos? Hoje o Abraão, em janeiro agora, ele faz 30 anos. E ele tinha quantos anos? 17. 17 quando Aconteceu. essa reunião do jejum. Vai lá, Isso. continua. E eu me lembro que chegou um momento na vida dele que um dia, aí nesse dia, encerra o pacto, encerra lá os processos que ele faz. Eu tô em casa, né? Estava arrumando a minha casa, que eu tenho mania de limpeza. Se eu estiver em casa, eu tô limpando todo tempo. E aí, eu tava ali, né? De repente limpando a casa. E eu escutei uma voz dizendo pra mim, tá entrando na tua casa um demônio por nome de Exu Capa Preta. Misericórdia. Aí eu pensei assim, fiquei parada, pensando, meu Deus, como assim, né? Continuei. Passado mais alguns minutos, voltei e falei com a minha filha caçula. Disse, filha, Josi, o que você falou? Ela falou, não falei nada não, mãe, tô aqui estudando. Ela era muito criança, né? E eu disse, voltei pra da sala onde eu estava, que ela estava sentada na cozinha, na mesa da cozinha, fazendo a sua tarefa de casa, da escola. E eu me lembro que, de novo, está entrando na tua casa um demônio por nome de Exu Capa Preta. O que eu quero dizer com isso aqui? É que Jesus, por mais que o diabo vai entrar na tua casa, Jesus nunca vai deixar você, se ele não falar. O diabo pode até entrar na tua casa, mas com a permissão de Deus. A permissão de Deus, ela tem que ser dada para que o inimigo toque em alguém da tua casa. Se você analisar bem a Bíblia, você vai ver que Jó, né? Ele só foi tocado pelo Satanás quando Deus deu a autorização. Permitiu. Permissão de Deus. Agora tem gente que acha que o inimigo entra de qualquer... Não, ele entra quando o próprio Deus permite, mas na casa de alguém que serve a Deus verdadeiramente. Agora, quando já tem brecha aberta, aí o inimigo não precisa nem pedir licença, né? Ele já entra logo. Ele já entra. Tem brecha? Então, assim, eu tive esse privilégio, a gente tava em jejum, tava na oração, tava na presença de Deus. Até então, por causa da vida dele, a gente já viu a vida dele muito bagunçada, a gente começou a orar muito por ele, né? Eu e meu esposo. E eu me lembro que, em determinado tempo, o Abraão ficou desreconhecido. Tem foto deles aí que a gente não reconhece o Abraão. Ele mudou a fisionomia, rosto, pessoa. Tem umas fotos dele que ele parece um cavalo. Sabe, e ele é uma pessoa muito sorridente, ele é uma pessoa muito feliz. Inclusive aqui em Trindade, tem uma irmã que conhece o Abraão em Deus pequenininho, a irmã Maria Isabel, né? Pastora Maria Isabel, mora aqui em Trindade, né? E ela conhece o Abraão em Deus de bebezinho, ela lembra dele pequenininho. Ela lembra que ele é um jovem que foi muito sorridente, muito alegre. De repente o Abraão começou a fechar o rosto, a cara, a fisionomia. Ele andava assim, botava pinça. Mano, ele furou todos os lados, onde tinha buraco, ele resolveu furar. Onde tinha lugar pra Missionário, e é incrível, porque a partir do momento que o inimigo começa a trabalhar na vida de uma pessoa, a primeira coisa que ela faz é distorcer a imagem da pessoa, né? Colocar a pessoa pra se vestir de forma diferente, pra estragar, né? Pra estragar a imagem da pessoa. É totalmente distorcer mesmo, né? Porque eu acredito que, como o Senhor, ele nos criou imagem e semelhança dele, eu acredito que isso deve irritar muito, né? O inimigo, saber que a gente é imagem e semelhança do Senhor. Então, o que ele quer fazer? Ele quer destruir. E era a única coisa, assim, bonita, né? O Abraão tinha uma coisa bonita, que era isso, né? E
olhava pra ele, aí um dia, minutos antes dele chegar em casa, quando Deus falou comigo, logo o portão da minha casa se abriu, ele entrou, acho que uns 45 minutos depois de Deus ter falado, ele entrou, aí ele já entrou bem vestido numa roupa que eu nunca conhecia, que eu nunca tinha visto ainda até então, eu não conhecia isso, né, isso pra mim era novo. Ele chegou com uma bota preta, com uma capa jogada em cima assim, uns trem assim, o menino chegou totalmente diferente. O menino chegou outra pessoa que eu não conhecia ele mais. Aí ele chegou e pediu pra minha mãe, tem dipirona aí? Tem um Doflex, alguma coisa? Porque eu tô com muito problema no meu estômago tá doendo demais. Né? Eu tô querendo vomitar. Mas aí, olha o que Deus faz. Eu disse pra ele assim, meu filho, eu não tenho. Porque uma mãe de 6 filhos, gente, na minha época, há alguns anos atrás, a gente passava por algumas crises financeiras muito difíceis. Então, se você ter 6 filhos pequenos, você nunca vai ter tudo dentro da sua casa. Você não vai ter uma farmacinha, você não vai ter nada. Mas uma coisa eu tinha, que era Deus na minha vida. E eu ensinei eles que nem tudo é remédio. Tem coisa que é pra Deus fazer. Claro. Tem coisa que Deus pode operar. Ah, eu não tenho remédio, mas eu tenho um Deus do céu. Aleluia. Né? Que entra com providência ali e faz milagre. Na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus filhos. E eu ensinei eles isso. E aí eu cheguei com ele e falei, meu filho, eu não tenho não, mas eu posso te abraçar e orar por você. E aí eu falei, eu e ele sempre fomos muito brincalhão com o outro. Eu cheguei com ele e falei assim, vem cá na mamãe, dá um abraço. Quando eu abri meus braços para o lado dele, ele falou assim, não mãe, não quero não. Seu Deus não vai fazer nenhum efeito na minha vida, porque agora eu sirvo outro Deus. Meu Deus. Quando ele me disse essa palavra, o meu filho caçula sai, o pequenininho vem, né? Olha pra ele, e ele já estava um pouco irritado. Olhou pra ele e falou assim, negão, você já não era bonita, agora você ficou mais feio. Nossa. Você sabe como é que é irmão, né? Quando tem muito irmão na casa. Aí, quando o meu caçulinha fala isso pra ele, que é o Alexandro, aí ele olhou pro Alexandro e ia bater no Alexandro. Na hora que ele foi pra bater no Alexandro, meu esposo levantou a mão e disse, o sangue de Jesus te repreenda. Quando ele falou essa palavra, ele olhou pra cima e abriu os braços, assim, ó. E disse assim, vem em mim, Exu capa preta. Entra em mim, que eu vou matar todos aqui agora. Bateu no peito. Quando ele bateu no peito, o demônio já estava em pé lá do lado dele. Porque quando ele falou essa palavra, o demônio fez assim, ó. No corpo dele que ele caiu. Pra trás. Quando ele caiu, ele já caiu numa situação muito feia, muito crítica. E ali nós começamos a orar e ele caiu ali perto, né, tinha uma caminha solteira assim. E ele caiu perto dessa cama, quase bateu ainda a cabeça no rumo dessa cama. E ali nós foi orando, meu esposo colocando as mãos. E logo meu esposo percebeu que tinha uma mão que segurava aqui o pescoço dele. Essa mão segurava o pescoço dele, porque daqui pra cá ficava roxo. Sabe quando você tá sendo morrendo enforcado? Parece a impressão que você tem que alguém botou uma corda. Isso. Aí a gente sentia que algo tinha no pescoço dele. Porque isso aqui dele foi ficando roxo, os lábios, a boca, o olho, foi crescendo a pupila do olho, foi deslatando. E algo tava errado ali naquele momento. E a gente não... os olhos humanos não poderiam ver aquilo ali. E Deus deu a visão ao meu esposo na hora para ver que era a mão do diabo que estava tentando matar ele. Por quê? Porque Abraão é levita. Porque o Abraão foi consagrado como um levita da casa. O Abraão tem uma voz linda, né? Então o diabo queria que ele realmente tirasse a sua vida, acabasse com tudo ali, porque nunca mais Abraão ia louvar, nunca mais Abraão ia fazer nada para Deus. Mas naquele momento Deus usou meu esposo e ali nós pusemos a mão, nós oramos junto ali, a glória de Deus se manifestou naquele lugar, Deus repreendeu aquele demônio, foi embora, Abraão fica liberto para a glória de Deus. Glória a Deus. E a gente fica muito feliz, né? E ele fala assim, não quero mais isso, eu quero voltar para a igreja. Foi assim, instantâneo, ele acordou. Ele ficou um mês só afastado da frente de Deus. Ele acordou, então naquele momento ele viu que ele naquela não hora ele tava... disse assim, não quero mais participar desse negócio, mas acabou. É porque ele sentiu, né? Ele falou, eu participo. Ele sentiu o peso. Né? Foi muito grande, né? Na realidade ele foi aprisionado, mas o diabo se apoderou da vida dele. Estava cego espiritualmente. A partir do momento que quando ele caiu ali, uma experiência muito grande, né? Sim. Porque ele falou, puxa vida, né? Ele invocou o mal, e o mal se apossou, né? Então ele estava possesso,
né? E Normal. aí, e Normal, aí falou na própria boca dele que fez o pacto, que contou tudo, né? Foi ele tinha o- pacto de sangue Sim. Ele mesmo contou onde foi feito o pacto, com quem fez o pacto. no cemitério. Sim. Né? Qual foi o demônio que pediu. Ele manifestado com essa entidade maligna, naquele momento ali, ele mesmo falou. Foi na hora quando ele falou, nós pedimos para que Deus fosse lá e fosse quebrar aquele pacto. Porque só Deus poderia quebrar aquele pacto naquele momento. E como mãe, né, eu sempre falo que a mãe, quando os filhos crescem, não. Quando os filhos estão maior de idade, tem a sua vida já, né, que ele possa se manda nele próprio, não, mas ele ainda estava debaixo do meu teto. Ele estava sobre a minha cobertura. E ainda tinha, assim, ele era um adolescente. Então eu tinha toda a autoridade sobre ele, né? Como mãe, a sua mãe sempre vai estar orando por você. E a oração de sua mãe, você pode ficar velhinho. Mas a oração de uma mãe não claro. se compara com a oração de ninguém. A mãe é muito importante na vida de um filho, É verdade. né? Então, assim, nós pôde ver naquele momento que ele fica liberto ali, aí nosso pastor chega, ele aconselha, faz aquela aliança com Deus novamente, começa a ir pra igreja, tá tudo bem. E eu me lembro que aí, nesse intervalo, deu um tempo que nós mudamos dessa casa pra uma outra casa. E eu tinha ido pra uma cidade chamada Edéia, ministrar a palavra de Deus. E a gente é muito conhecido, inclusive até na rádio de Edéia, né? E assim, na região, toda a Edéia ali, a gente é muito conhecida naquela região. E eu ia muito para aquele lugar. E todas as vezes que eu ia ali ministrar a palavra de Deus, aí nesse dia eu tinha acabado de chegar, acho que eu tinha poucos minutos de chegar. Eu gosto muito de limpeza, e eu peguei a vassoura da mulher da dona de casa, aí fui limpar, fui organizar, fui arrumar. Nesse momento, irmão, ele passa lá em casa. E era o primeiro salário do Abraão. O primeiro salário que ele tinha recebido. Aí ele chegou lá em casa e falou pra mim, mãe, mas eu vim aqui te pedir perdão, né? Pela minha vida, pelo que eu fiz com a senhora, já fiz a senhora sofrer demais. A senhora já passou por muitas coisas por mim, né? Foi várias coisas. Mas eu queria pedir perdão, que isso não vai acontecer mais, né? E também quero te pedir perdão assim, se eu não ver a senhora, mas eu tenho certeza que a senhora vai me ver. Só que na hora, eu não peguei que ele ia fazer algo com ele, porque ele tava como se fosse rindo uma pra mim. pedida, né? Assim. Só que ele tava... Sabe quando a pessoa fala algo pra você e tá sorrindo? Aham. Falando, mãe, não sei o que e tal. Ele levou tudo numa brincadeira, ele levou isso tipo num esporte. Eu tava ali tão focada com a casa e mexendo com outras coisas, e cansada de tinha vindo uma administração. Então eu não peguei isso na hora. Se eu tivesse pegado isso na hora, com certeza eu ia fazer alguma coisa. Sim. Né? Só que minha sogra tinha uma pamonharia lá, e ele falou assim, eu vou lá no Adriano, que é o meu cunhado caçula, né? E ele foi, e eu pensei assim, ele vai, porque geralmente ele fica lá com o meu cunhado, que é o irmão do meu esposo. E aí, ele foi pro lado da pamonharia da minha sogra. Quando ele chega lá, minha sogra chega lá em casa. Alguns minutos, um pouquinho, ela chega, para lá com a bis, tá parado, nós estamos conversando, né? E meu filho foi. Chegando lá, perto, do lado da pamonharia, do lado, era assim, era tipo a pamonharia aqui do ladinho e aqui um supermercado. Supermercado, o nome é Amigão. Pra quem não vê, eu coloquei até o dono do comércio no meu Instagram, falando, porque muita gente me critica, dizendo, isso é mentira, isso não é verdade. Gente, o dono do comércio que vendeu a soda pro Abraão, Diabo Verde, o dono do comércio fala com a própria boca, ele não é evangélico, ele não é crente, ele não vai deixar eu mentir, né? Isso pode chegar até ele e ele vai dizer pra você, é verdade. Eu vendi a soda pro Abraão porque ele achou que o Abraão ia limpar a chapa da pamonharia, porque lá vendia uma pamonha, que era a pamonha que sua mãe fazia, era? Cachapa. Ele ainda levou Abraão ainda pro hospital, né? Ele ainda chegou a socorrer meu filho. Ele que levou? Ele foi o primeiro socorrista do meu filho. Ele vendeu a soda e ele foi a primeira pessoa a socorrer meu filho. Entendeu? Ele tava com a caminhonete dele parada na porta do supermercado. E quando ele viu que o meu filho tava lá agonizando pra morte, ele catou o meu filho, colocou na caminhonete e já levou ao E o hospital. seu filho tomou já na rua? Não, ele entrou dentro do banheiro da pamonharia, porque era do lado,
né? Ele comprou do lado, no supermercado ao lado da pamonharia. E entrou no banheiro no banheiro da pamonharia onde ele trabalhava. Isso. E aí ele ingeriu. Fechou a porta e... Ingeriu a soda. Parece que ele só falou assim, oi, Adriano. Falou assim pro meu cunhado, oi, Adriano. Tipo assim, pra não dar muito... E foi pro... Entrou pra dentro do banheiro, fechou a porta e o meu cunhado achou que ele ia no banheiro normal. E Até aí? então, quando chegou lá, ele só sacudiu o vidro de soda do Diabo Verde, né? Que é aquela sodinha... Ela é uma líquida, sodinha de né? limpar... ela é de limpar fogo. Eu conheço, eu sei né? como é que é. E muita gente fala, não conheço, nunca vi, não, mas tem muito no mercado. Tem, né? tem. Ele é muito simples, é uma soda muito fácil de você comprar. Então ele só sacudiu aquilo ali e tomou. Ingeriu. E aí... E no que ele toma aqui, isso aqui dele ele foi tomando, Queimou. Já foi estourando tudo. Ué. Ele já foi perdendo, sabe? Ali ele não tomou mais, já foi estourando. Mas o pior foi na hora do vômito. Na volta. Na volta. Porque na volta, o estômago, na hora que ele vomitava, ele já vomitava os pedaços de dentro dele. Misericórdia, sangue de Jesus. Os pedaços do Abraão. E aí ele começou a agonizar, deve ter caído lá dentro do banheiro. O seu irmão foi lá e arrombou a porta. Foi lá, pegou ele, arrombou a porta, tentou tirar um pouco da soda da boca dele, mas não adiantou primeiro mais. Bateu, né? Claro, uma pessoa, né? Com certeza, tá dentro do banheiro. Primeiro bate. Então, enquanto isso, a soda tá lá fazendo agindo. Tá agindo. E uma pessoa, quando tá preocupada com outra pessoa, ela não vai primeiro dar um pontapé na porta, ela vai bater. Meu irmão Ô rapaz, o que tá acontecendo aí, né? Meu irmão tava de olho, porque ele não era acostumado a lavar as chapas, era meu irmão que lavava. Como ele comprou sem falar com ninguém, meu irmão ficou de olho nele já. Deus já colocou o seu irmão evangélico também? Não era. Não, né? Na época não era, não. Mas Deus usa... usa quem ele quer. E assim, a maneira que ele achou o Abraão, como eles tinham uma amizade, eles tinham uma amizade assim de irmão mesmo com o outro, né? Até então, quando eu casei com meu esposo, eu levei o meu cunhado de brinde pra mim, né? Eu trouxe meu cunhado de brinde, ele foi eu falo pra ele, ganhei um marido e um brinde. Graças a Deus, pra glória de Deus, graças a Deus tá casada. Foi o casamento premiado. Foi o casamento premiado. Eu ganhei 6 filhos de brinde também. Ele ganhou 6 brinde filhos. pra um lado, brinde pro outro. Ele ganhou mais que eu, né? Ele ganhou bastante. Fora os brindes que ele ganhou da parte de água. Fora da parte que ele ganhou os brindes de filhos, hoje ele tem 6 netos. E ai de alguém falar que não é neto, viu? Nossa. Aí a briga é feia. Mas, voltando aqui no testemunho, irmão, que eu analiso hoje eu paro pra pensar como Deus é lindo e como que Deus trabalha. Porque na hora que tá acontecendo, quando você tá no deserto, quando você tá que você olha para um lado, olha pro outro, você não vê saída, você não analisa nada. Sim. Até então, Deus fez uma coisa comigo. Eu falo demais. Pensa numa mulher que fala. Só que nesse dia Deus tirou minha voz. Claro, puxa vida. Eu não conseguia falar. Se você vai comigo assim, o que aconteceu com o Abraão? Eu não sabia te falar. Meu Deus. Eu não sabia te contar a história da vida do meu filho. Foi um choque. Eu não sabia a dimensão que estava acontecendo com a vida do Abraão. Eu não poderia... os outros me olhavam dentro do hospital e falavam assim, como tá Abraão? Eu só fazia assim. Tava em choque, né? A senhora entrou em choque. Eu poderia dizer assim, eu não sei. Porque eu olhei... quando eu cheguei no primeiro hospital, eu olhei pro chão, tava aquele tanto de sangue, assim, e a cerâmica do chão do hospital. Aonde ele passou? O primeiro hospital, onde ele passou, era branquinho, então ficava aquela raja de sangue, era sangue vivo, puro. Aí eu olhava e falava assim, aí tinha uma moça comigo, que era da igreja que ele tava, aí ela tava comigo, uma jovem, aí eu olhei pra ela e fiz assim, mostrei pra ela no chão, ela falou assim pra mim, é dele. Meu Deus. O sangue é dele. Porque eu não tinha palavra, eu só perguntava e fazia sinal. E a pessoa me entendia, que eu queria saber. Naquele momento que estava acontecendo tudo isso, irmão, vocês me perdoem por esse choro, porque isso é como viver isso pra mim. Claro. Eu tô vivendo uma coisa eu tô falando aqui de uma coisa que eu vivi. E que quando eu vivo de novo, eu começo a lembrar de tudo que eu passei. Da dor. A dor foi insuportável. Eu queria muito poder tirar aquela dor que estava na boca do meu filho e passar pra mim. Mas eu não podia, não tinha jeito. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão lindo. Amém. Ele é tão
Tremendo, tão né? tremendo nas nossas vidas, que levaram ele, o médico, era hora de troca de turno de ambulância, de pessoas que trocam de ambulância, que é o motorista da ambulância. Ele falou assim, não vou trocar não, entra, coloca ele aqui, vambora. Vambora, vamos lá pro Caraíba, vambora. Lá pro sentido ali, Caraíba ali, nós, lá do Garavelo, né, sentido Garavelo, nós chegamos no Caraíba, naquela UPA. Quando eu cheguei lá, era uma semana de carnaval. Não tinha médico. Médico que tinha aquele médico que atende assim todo mundo, né? Todo mundo com o mesmo problema. Que é o geral, né? Médico clínico geral. Clínico geral. Né? Então, não tem aquele médico específico para aquilo que ele precisava. Ele precisava de uma gastro, né? Ele precisava de uma UTI. Ele precisava Isso durou em torno de quanto tempo, assim? Toda essa... Do dia que ele tomou a soda, ele foi atendido no Caraíba. Ele, tipo assim, ele tomou a soda mais ou menos à tarde. Quando foi assim lá pras 8 horas, nós já estávamos lá no cais do Caraíba. Carnaval. Né? Foi uma semana de carnaval, então já sabe que é feriado. O hospital tão lotado, não tem muito médico, né? Pra te atender. Porém, Deus, ele é maravilhoso pra quem ele trabalha. Tipo assim, se você trabalha pra Deus, ele vai trabalhar pra você. Amém. Se você faz algo pra Deus, ele vai fazer por você. Glória a Deus. E tem muita gente que quer receber de Deus, mas não quer fazer nada pra Deus. Ele só quer receber. Faz uma oração aí pra mim. Faz isso crente pra 6 mim. horas. Mas o que você já fez pra ele? Você já se levantou da onde você está pra Deus fazer milagre na tua vida? Você já se levantou da onde você está pra Deus fazer algo dentro da sua casa? Não. Então, muito difícil Deus fazer. Porque a Bíblia até, ontem estava ministrando algo que eu estava falando sobre aquela mulher encurvada. A Bíblia diz que Jesus estava pregando em uma sinagoga. E aí Jesus ainda falou assim, vem até a mim. Jesus não poderia ir lá? Até ela? Poderia, porque ela já era uma pessoa que dava conta de andar. Mas Jesus não gosta de negócio de gente que fala assim, ai, traz Jesus pra mim. Não, é você que tem que ir atrás de Jesus. Igual a mulher do fluxo de sangue. Né? Igual a mulher do fluxo de sangue. Então nós temos que entender isso. Até hoje é assim. Se você não vem, não é eu que vou levar Jesus pra você. Não é porque, mas Jesus está na tua vida. Não, ele está na minha vida. Mas ele não tem como passar ele pra você assim, não. Você tem que ir. Né? Não é como esse copo d'água. Não, eu vou te passar esse copo d'água. Não é, Quem irmão. tem que dar abertura é a própria pessoa. É a própria pessoa. Porque Jesus fala na Bíblia, eis que eu estou à porta e bato. Se abrir, em meu nome, aí ele entra. Então, existe esse processo, né, pastor? É verdade. Né, missionário? Existe esse processo, que é o processo de início de qualquer uma pessoa. Para viver, gente, a mudança, a transformação, ela tem que aceitar, né, e vivenciar esse processo. Jesus não é um invasor, né, pastor? Ele não é como o inimigo que invadiu a vida do Abraão, né? Pode continuar. E eu me lembro assim que quando nós chegamos ali no cais do Caraíba, na hora entrou a mulher, a médica foi, atendeu ele e tudo, falou assim, traz água mineral, leite magnésia pra mim, que eu vou fazer uma lavagem na boca dele. Só que a soda que o Abraão bebeu, quanto mais água, mais potente ela ia ficar. Mas nós não sabia, nem ela, nem nós, nem ninguém. Então ela mandou, do jeito que ela mandou como médica, a gente não sabendo de nada também. Claro. Confiando, né? E hoje em dia, naquela época, nem YouTube existia, gente. Nem internet, nem esses trem assim, moderno hoje. Né? Então não tinha como consultar muita coisa. Né? Então, ela fez o que ela achou que era certo. E ela pegou, arrumou ali e jogou na boca dele. Mas quando ela jogou, aí que ferveu mesmo. Porque tava... Aí a soda ferveu. Meu Deus. Aí que doeu. Uma velocidade tão grande. Que aquilo dele, assim, ó, aí eu me lembro que o pastor entrou comigo, porque meu esposo falou assim, eu não dou conta não. A hora que ele entrou comigo, e meu pastor é grandão assim, igual meu esposo, ele entrou comigo e só virava ele assim pra baixo, a hora que ele virava assim, irmão, você via pedaço dele assim, caindo assim, ó, traqueia, essa parte aqui do esôfago dele. Meu Deus, toda desfazendo. Tudo assim, molinha, derretida, sabe? Sabia que era o esôfago, que era uma partinha branca que fica aqui, sabe? E aí você vê toda sanfonadinha, assim, parece um... negócio de... Saiu os pedaços. Os pedaços. Meu Deus. Foi derretendo aquilo ali. E aí? Eu me lembro que eu não falava, e nem o pastor falava, o pastor só fazia assim pra mim, assim, você tá vendo aqui? E ele não falava, tá vendo, mas ele fazia assim. E ele fechava o olho e fazia assim, meu
tipo assim, meu Deus. E o desespero era tão grande, porque esse pastor, ele era acostumado, eu conheci ele jovem também, e ele conheceu meus meninos criança, né? Então, assim, tudo que eu passei com ele ali foi uma experiência muito, muito dolorida. Aí a médica ligou, aí foi assim, chegou uma médica que tinha esquecido uma revista da Avon. Olha pra você ver como Deus trabalha. E a médica que tinha esquecido a revista da Avon, ela, lá naquela hospital, ela era clínica, mas em outra área, em outro hospital que ela trabalhava, particular, ela era uma gastra. Olha pra você ver como Deus trabalha. Pra você entender que Deus ele não faz nada imperfeito, tudo é perfeito. E aquela médica que chegou pra pegar a revista da Avon, viu a colega no desespero. Que na hora que ela jogou a água na boca do meu filho, tava acontecendo aquele negócio. Ela falou, colega, larga, pode deixar. Você não entende, eu sou gastro, eu entendo isso aqui. Isso aqui é minha área, minha especialidade. Nossa, gente, Deus e é aí, maravilhoso. você vê como Deus na hora proveu um médico que não tinha. Deus, ele faz prover água da rocha, gente. É verdade. Deus faz prover milagre. Tem gente que lê a Bíblia e só acha assim, isso só proveu lá na Bíblia, isso só aconteceu na Bíblia, isso Deus só fez na Bíblia. Não, Deus faz hoje. Deus faz hoje, faz amanhã, faz agora. Deus está entrando com providência aí onde as pessoas estiverem, onde a pessoa está buscando Deus, Ele vai entrar para fazer a diferença na vida das pessoas. Aleluia. E eu posso ver, sabe, a maneira em que Deus trabalhou. Naquele momento, aquela mulher adotou meu filho com tanto amor, que parecia que eu estava pagando ali uns 10, 15 mil para ela. Porque 10, 15 mil, naquela época, era dinheiro demais, irmão. Dava para comprar um carro zero do ano. Só que agora, hoje é pouco, não dá para comprar mais. Mas naquele tempo dava. Aquele tempo era diferente. Ela pegou o meu filho, levou para um quarto, falou, vamos separar ele num quarto, isolar ele num quarto para não dar bactéria, colocar ele ali. E aí ele enfiava a mão assim, ó, na boca, e quando ele enfiava, aí que arrancava pedaço aqui, ó. Aquela agonia, a agonia, a ânsia da dor, ele arrancava assim, ó. Aí a médica falou assim, vou ter que amarrar a mão dele. Porque se eu deixar a mão dele solta, ele vai arrancando. Isso aqui dele, aqui, ó, só ficou o dente pendurado no osso. Nossa, meu Abraão Deus. ficou... Parece pessoas... você já viu filme de terror? Só filme de terror mesmo. Né? Parecia um filme de terror. Ele com a boca aberta, não fechava. E a língua dele foi crescendo, crescendo, crescendo. Então ela foi inchando tanto que estava atrapalhando a respiração dele. Aí ele não fechava a boca ficava aberta numa posição muito feia. E você olhava assim, só via os dentes. E o osso. E eu cheguei e falei pra ele... Eu cheguei e falei pra médica, assim, ela falou assim, eu vou isolar ele aqui, porque pra não pegar bactéria, que a boca dele tá aberta, tá exposta. Só que 5 minutos depois, mais ou menos 5 minutos depois que ela arrumou tudo lá, o Abraão, tava lá com o Abraão, a médica, chegou um amigo, um rapaz que eu conhecia e tal, um Deus pequeno, chegou e ela disse, eu falei assim, chegou baleado, ele trabalhava numa farmácia e ele tinha levado uns 3 tiros por assalto, naquela época não tinha Pix, era dinheiro. Né? E ele tinha levado esses tiros e eu, na hora que eu vi que era o rapaz que eu conhecia, eu também me compadeci do rapaz. Sim. Porque a gente compadece não só do filho, mas compadece das pessoas. Sim. Porque eu tenho essa mania, pra mim todo mundo é todo mundo, né? E aí eu chamei meu esposo, chamei mais gente, vamos carregar o menino, ele era bem fortinho. Aí nós carregamos ele, assim, mas ele chegou praticamente desfalecido. Quando ele chegou, foi o irmão dele que trouxe, né? E colocou ele lá, aí nós colocamos ele numa maca lá, e começou com o rapaz, aí eu chamei a médica, falei, doutor, atende ele, ele vai morrer, ele tava deitado numa maca lá, ele vai morrer, atende ele. Aí ela falou, olhou pra mim, uma coisa ela respondeu, eu não tenho compromisso com esse rapaz. Aliás, não é o meu plantão, eu não tenho compromisso com esse rapaz. Meu compromisso aqui é com o Abraão, com o Anderson Abraão Daniel Braga. Meu Deus. Naquela hora o Espírito Santo falou algo pra mim. Naquela hora Deus falou assim, ei, eu tenho um compromisso com quem tem compromisso Glória comigo. a Deus. Aleluia. Naquela hora Deus falou pra mim assim, vê aonde está a mãe dele agora. Vê o que a mãe dele já plantou pra mim. Mas agora olha o que você já fez pra mim sem pedir nada em troca. Começa a analisar o que você tem feito pra mim durante todos esses anos sem saber nem aonde eu ia te levar. Porque muitos podem criticar, não, hoje está pregando porque tem um testemunho lindo e Jesus te levou. Não, irmão, eu já pregava bem mais antes disso.
sem saber que Deus ia fazer isso. Só que a Bíblia diz que uma boa plantação e uma boa terra fértil vai haver uma boa fruto, uma colheita boa. Amém. E eu joguei a semente em uma terra fértil. Aleluia. Porque eu plantei sem perguntar se um dia eu ia colher. Eu plantava sem saber se Deus um dia ia me dar alguma coisa. Porque eu não estava plantando porque eu queria algo em troca. Eu estava plantando porque Deus, eu achava bom pregar a palavra. Eu achava que Deus tinha me escolhido para isso até então. Por amor, né? Não é nem por amor, é por onde Deus me tirou. Deus me tirou, sabe da onde? Do lixo. Ontem eu estava no Vila Capuava, lá onde exatamente me jogaram. A minha mãe era prostituta no São Francisco. Me fez ali, naquela época não existia proteção. Fez o filho com qualquer homem que passou. Me jogou dentro do lixo. Lá na porta de uma igreja de Assembleia de Deus ali do Campo de Campinas. Me jogou lá dentro e ela me jogou na porta da igreja. Com tanto 50 mil lixos para passar, ela foi na porta da igreja e me jogou lá. Então eu achava assim, eu fui escolhida por Deus, do lixo ali. Não tem explicação. Então eu achava que levar a palavra para mim já era agradecendo por que Deus tinha feito. Sim. Entendeu? E fora isso, processos foram passando na minha vida, porque eu fui criada, eu sou filha adotiva, né? Minha mãe me criou, mas até ela aprender, conhecer o Senhor para me ensinar também foi um processo, né? E hoje eu agradeço, claro, a vida dela, porque foi através da vida dela que eu conheci o Senhor. Mas eu tinha uma coisa muito linda toda vez que minha mãe morava do lado de uma igreja lá, só que a igreja era bem simplesinha, eu não sei se você lembra que naquela época não tinha muito muro, era cerca de arame, né, pastor? E aquela cerca de arame ali e tal, né? E eu passava a cerca de arame que eu não andava, eu tinha paralisia infantil, né? Eu não tinha tomado aquelas injeções que criança toma. E aí deu. Que hoje deu paralisia infantil. E eu passava debaixo da cerca de arame e ia pra lá adorar o Senhor. Sabe aquela de manhã cedo tinha aquele ciclo de oração, as irmãzinhas do coque, né? E aí aquelas irmãzinhas estavam lá. E eu me lembro muito bem que eu cheguei um dia na igreja, eu ia todo o ciclo de oração. Eu era igual aquela mulher que 18 anos da enfermidade lá, da coluna lá, da artrose lá. Agora imagina, eu ia todos os dias aleijada, de rasto. Isso aqui do meu joelho era como se fosse a sola do meu pé. Era grosso, eu tinha uma praça no joelho. Hoje não. Hoje, claro, com vários cremes, várias coisas, o joelho vai voltando ao normal. Mas eu não andava. E eu ia de rasto para aquele lugar. Mas era pertinho, era só passar debaixo do arame e chegar na igreja. Mas aí um dia aquelas irmãs estavam lá orando. E eu disse, eu cheguei, ela nem virou para mim. O nome da irmã era Lucinda, ela já partiu para a glória, ela partiu na época, eu ainda lembro de quando ela partiu, né? E ela falou assim, o Senhor vai te levantar. O Senhor vai te levantar, vai te levar aos 4 cantos das nações. Muitos vão ouvir falar teu nome, vão te levar nos lugares longe. Te prepara, porque avião, passagem. O Senhor também mostrando várias cidades, países que vão ser alcançados. Sua voz vai chegar em outras dimensões, em outros lugares. Aleluia. Então eu, na hora, nem imaginaria, irmão. Primeiro, vivenciando um problema, uma dificuldade. Aleijada, não tinha família, não tinha nome. Como que Deus vai me levantar? Como que eu vou ir para esse tanto lugar? É uma coisa que você não tem nem expectativa. Primeiro, nós não sabíamos que existia internet na Terra. É como José. Quem dizia, quem que iria falar passou, a cabeça né? de José? Imagina José lá dentro do poço. Então. Né? Imagina, José dentro da dificuldade. Dentro do poço, pô, eu vou ser um governador. Não tem A condição. única coisa eram os sonhos dele, né? Teve um sonho, né? Mas na mente dele, eu acho que ele não tinha essa... Eu vou ser um governador, eu vou estar do lado do faraó. É aquilo que eu Não é? falei, né? Davi, ia estar na cabeça de Davi que ele ia ser um rei? Nunca. Não é? Tanto que a própria família, quando entra o sacerdote, quando entra o missionário de Deus ali na família, ele vai lá e escolhe quem? Quem que ele escolhe? Até ele, hein? Até o pai, quer dizer, o pai. O que o pai fala? Cadê seu filho? O pai vai e olha pro mais forte, né? mais bonitão, mais provável, né? né? O mais provável, né? Nem Samuel soube escolher. O olhar do ser humano é assim, né? Ele é assim, o homem é assim. É assim. Aí o homem vai lá e o pai vai e fala, vem cá,
Pegou, você é o mais bonito, é o mais só. Esbelto, mais segura, forte. né, as armaduras. É você mesmo, vem cá, você que vai ser o rei. Aí não é isso aí não. É o menor da casa. Não é isso aí não. Enquanto não chegar o menor, ninguém senta. Então, Ninguém senta. o improvável, né? É o escolhido, né? É verdade. Então, é porque as pessoas acreditam na própria força, né? Se você missionária? for ver, As pessoas olham pra elas mesmas e falam assim, não, eu tenho capacidade porque eu falo bem. Eu estudo, eu aprendo. Só que não é assim. Deus é assim. capacita quem ele escolhe. Então, quando Deus levanta, ele levanta aquele que é improvável mesmo, porque é aí que o poder dele vai se manifestar. Porque aí a pessoa vai olhar e vai falar, cara, aquele ali não foi Deus mesmo. Porque aquele ali não tinha jeito. Não tinha jeito. Da mesma forma que eu olhava pra senhora ali, né, aleijada, não andava, e aí uma pessoa olhar pra senhora e falar assim, não, você vai rodar os 4 cantos dessa terra, levando a palavra. É Deus, né? Não, eu daquele jeito. E ela disse assim, e a partir de hoje você já vai começar a andar. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Eu imaginei aquela mulher, pensei assim, gente, mas como assim que eu vou andar? Aí ela não levou todo lugar. Ela não foi lá dar a mão pra mim. Ela não segurou na minha mão e disse, levanta, anda, não. Ela disse assim, em nome de Jesus, levanta daí onde você tá. E começa a andar. E aí? E eu me levantei. E começou a andar. E comecei a andar. Meu Deus. Né? Eu Aquela mulher tinha uma autoridade, porque naquela época, aquelas mulheres do coque, eram umas mulheres que consagravam, que tinham uma vida de santidade diante de Deus. As mulheres do coque. Aquelas mulheres seguravam a igreja. Elas eram, tipo assim, pode ver que naquela época, eu não sei hoje em dia a gente quase não tem mais, mas naquela época, assim, aquelas mulheres do coque, elas tinham toda a prioridade dentro da igreja. Tipo assim, as irmãs chegou o ciclo de oração, elas tinham as cadeiras delas separadas, e o pastor falava assim, se a irmã do coque estiver ministrando qualquer palavra, e Deus vai usar qualquer uma delas, o pastor falava assim pra igreja, ó. Excelente. Deus vai falar agora. Os Não intercessores. é igual hoje. Não é igual hoje que um tá falando ali, outro tá falando ali, outro tá falando lá, outro tá falando lá. Não, era silêncio porque Deus tá falando. Era ordem e decência. Ordem, Mas era decência. coluna de oração. Né? Mas elas eram coluna de oração, sustentava a igreja, orava pro ministério do pastor, orava pela casa, orava pela família, orava por tudo ali. Cobria né? mesmo, né, em Cobria oração. de oração, não era inveja não, era cobertura de oração. Aquelas Agora, mulheres quando tinham vê uma santidade de não é de ter inveja. Ah, tô com inveja do meu pastor. Não, eu quero ver meu pastor bem, meu pastor é cada vez mais melhor. Porque com a gente saúde, vê muito, né, missionários nas Não- igrejas não hoje, tinha- né? Hoje em dia a gente vê muito. Quando alguém é levantado, já outro se levanta tentando derrubar o que foi Derrubar. levantado. Isso Ao aí. invés de olhar e falar assim, nossa, se Deus chamou, amém, glória a Quem Deus vai pela vida dele, pregar vamos hoje? orar. Nem Não, é o pastor Maximiliano que vai pregar hoje, não vou lá na igreja, não. As pessoas vão pela pessoa ao invés de ir por Isso. Cristo, né? É isso que tá faltando É o que hoje, tá né? faltando hoje na igreja. Isso aí. Então, assim, eu tive o privilégio. Quando essa mulher falou pra mim que não ia, não podia ir lá atender o rapaz, porque até então não era realmente plantão dela, ela já tinha. Ela não ia ganhar pra cuidar do meu filho. Então ela não ia ganhar pra cuidar do rapaz. Sim, Mas só que tem um detalhe: quando Deus manda, até o diabo obedece. é verdade. Então, naquele momento, eu entendi que Deus tinha mandado ela cuidar do meu filho. E ela ficou ali com o celular dela na mão, com o telefone. Na época não era nem um telefone assim, era tipo um negócio que os médicos tinham, né? Um celular mais simples. Mas eles comunicavam um com o outro. E ela falou assim, eu vou arrumar uma vaga pra ele dentro do HGG. Porque eu tenho amigos lá dentro. Né? E eu presto serviço também pro HGG. Aí ela começava a ligar do próprio telefone dela. Ela colocou no sistema, mas ela começou a ligar do telefone dela pros amigos. E os amigos, aí de repente um amigo dela atendeu e falou, tem uma vaga. Ó. Ei. Só que aí faltou a ambulância. Só que nesse meio período que ela vai procurar essas vagas, que vai acontecer tudo isso, tudo, eu me lembro que tinha uma irmã comigo por nome de Adriana, hoje é pastora lá em Aragoiânia, né? E eu não tava sozinho na hora. Eu me lembro que o Abraão deu 5 paradas. Cardíaco. 5 paradas cardíacas. E eu me lembro que a médica retirou a mão, olhou pro relógio. As duas médicas retirou a mão, olhou pro relógio, saiu do quartinho e deu a volta, foi lá pra fora, foi lá pra frente do hospital. E eu não entendi muito o que estava acontecendo ali. Até então elas não me falaram nada. Só que aí tinha uma mulher esse povo, a mina da limpeza, que limpa o hospital. Aí ela está lá limpando e eu falei pra ela assim, deixa eu entrar aí 5 minutos pra me ver meu filho. Rapidinho, antes que a médica venha. E nesse rapidinho, antes que a médica venha, elas me deixou entrar. Ela ficou na porta do corredor, e todo mundo olhando pra ver se vinha alguém. E eu entrei. Mas eu fui uns 5 minutos mesmo, muito rápido. Eu falo rápido demais,
Porém, eu peguei o rápido do que eu já falo, eu falei mais rápido ainda, né? E eu cheguei lá e comecei, Abraão, meu filho, a mamãe tá aqui, a mamãe veio te falar que se você quer aceitar Jesus como salvador de sua vida, né? Se você quer ter um encontro com Deus, porque a mamãe não fez filho para dar pro diabo. A mamãe não fez filho para entregar para Satanás. A mamãe quer que você, a partir de hoje, reconcilia com Deus. Só que naquele momento eu não sabia como estava a situação do meu filho. Até então, eu não sabia a gravidade que estava ele ali. Ele tava. E ele entendia que a senhora Não, falava? até então. Ou ele estava fora de si? Depois que eu vim saber, né? Que ele estava inconsciente. A médica não foi a médica que me contou, quem me contou foi a limpadeira, falou pra mim assim, mãezinha, o seu filho já tem mais ou menos uns 10 minutinhos que ele já partiu. É mesmo? E elas estão arrumando a papelada dele lá pra dentro. Mas elas vão vir te falar. Não fala que eu te falei, não. E eu fiquei olhando pra ela. Tipo assim, naquele momento, É. eu disse, Deus, entra aqui. Porque quando ela falou essa palavra, irmão, eu perdi a... Você não tem chão. É, claro. Acabou. A estrutura de uma pessoa, ser humano, acabou. Claro. Eu não tinha ninguém pra me segurar de um lado, segurar do outro. Não tinha. Falei, Jesus, entra comigo dentro dessa sala. Esteja comigo aqui. Manda alguém aqui agora. Eu preciso do Senhor. Naquele momento, Deus mandou 2 anjos. E eu nunca vou me esquecer. E todas as vezes que alguém fala assim, Raquel, é mentira. Eu digo mentira porque não foi na tua vida. Porque eu tenho testemunho e eu não vi sozinha. E Deus não me mostrou sozinha. Ele é tão bom que ele não me mostrou sozinha. Ele mostrou pra irmã, que estava comigo, que a irmã Adriana hoje é pastora. E mostrou pra mim. Ele mostrou, o anjo chegou, um anjo soprou nas narinas do Abraão. Trouxe o quê? Fôlego de vida. Amém. No outro vidro ele trazia algo. Eu acredito que era um aparelho tipo de um oxigênio. Que quando ele trouxe esses aparelhos que soprou na narina do Abraão, todos os aparelhos começam a funcionar. Automaticamente que vejo tudo que estava ligado nos peitos dele, tudo, tá? Voltou a funcionar. Voltou tudo a funcionar. E aí, eu aproveitei e já falei com ele, meu filho, Deus me deu 5 minutos. Então foi 5 minutos que eu pedi pra Deus e os 5 minutos que Deus me deu, né? Vamos lá, rápido. Meu filho, tudo que eu falar, você só faz assim com a mão. Tá. E eu falando com ele, aí eu falei, olha, você quer aceitar Jesus, reconciliar, pedir perdão dos seus pecados, você fez isso, fez aquilo, você já está indo pra glória, mamãe quer te encontrar um dia na glória, mamãe quer ter um prazer de te ver lá no céu, sabe? E fui conversando com ele. E aí terminou, ele fez assim com a mão, quando Pra ele fez... senhora, aqueles 5 minutos era pra despedir dele. Pra despedir dele. Eu tava despedindo do meu filho. Mas eu ia despedir com gosto, porque eu ia entregar porque nas ela mãos de pediu Jesus. 5 minutos. Sim, Na porque- oração, ela pediu 5 minutos para poder ele declarar. É porque, tipo assim, ali ele já tava morto, né? A moça falou pra senhora que ali ele Que já ele tinha já tava em partido há óbito. uns 10 minutos, óbito. E aí você pediu 5 minutos, então na sua cabeça era só pra despedir. Só pra despedir. E pra fazer com que falar, né, Como quando, de Deus quando os pra aparelhos ele. começou a funcionar novamente, eu entendi que era só aquele momento ali que Deus estava me dando. Deus estava me dando a última chance da minha vida, né? E aí o improvável aconteceu. Isso. Aí é que entra, né, que a gente vê como Deus trabalha. Porque aí eu falo com ele muito rápido, faço uma oração ali muito rápido pra ele, já pra antes de dar os 5 minutos, porque 5 minutos é muito rápido. Sim. Né? Rápido. Eu pus a mão ali assim e orei pra ele. Quando eu terminei a oração, ele fez assim com a mão, que realmente queria, né? E tudo, tá tudo fechado, né? Tava pronto pra ir, né? E eu ia saindo da sala, a médica entrou correndo, que ela escutou o barulho do aparelho, né, que liga o coração, que faz ti, ti, ti. Aí ela disse assim, o que tá acontecendo, mãezinha? Aí eu falei assim, na hora, irmão, em vez de eu falar alguma coisa, eu não falei nada. A mulher que mais fala, fica calada nessa hora. E Deus falou comigo, não fala pra ela que tem 2 anjos aqui dentro. Porque se você conta pra ela, ela vai sair correndo. Porque ela ia achar que era fantasma. É, claro. A Bíblia, aí Deus foi me ensinar. Só quem pode ver o sobrenatural é quem anda com Deus. Claro. Só vai vivenciar o sobrenatural quem anda com Deus. Como é que pessoa carnalmente vai ver anjo? Não tem tem olhar como. espiritual. Não tem como. Tem que Tanto ter um olhar espiritual. Tanto é que os que tiveram a oportunidade de ver Deus, né? Moisés, na verdade, são pessoas que estavam ali, ó, né? Na comunhão com o Senhor, né? Intimidade com E ainda Na tinha que intimidade com ser... Deus.
bem tampado pra não matar mesmo, né, com a glória. Então, pois é. Então, assim, eu naquele momento, em vez de eu falar pra ela, não, tem 2 anos, eu não falei nada, não. Eu só falei assim pra ela, assim, não sei. Mas eu sabia que Deus tinha feito a UTI da terra pra ele. Aleluia. Eu sabia que estava sendo feito uma UTI ali naquele momento, porque os anjos não saíram de perto dali. Eu saí do quarto, os anjos continuaram ali. Glória a Deus. Enquanto não colocaram o Abraão na ambulância, eles ficaram conosco ali, foram pro HGG. Quando nós chegou no HGG, eu não vi mais nada, acabou. Porque ali já tinha a UTI da terra. A UTI já estava preparada. Deus já havia providenciado. Já. Enquanto isso, os anjos estavam ali. É. Mas Deus já providenciando lá na frente. A ambulância para levar o lugar, reserva, tudo. Chegou uma ambulância lá toda vomitada. Se alguém me convidasse hoje para lavar uma ambulância, eu acho que eu não saberia como é que lava, mas nesse dia eu lavei. Falaram pra mim, só tem uma e é a única que tem que estar toda vomitada pelo paciente. O paciente aí, no seu filho não pode ir, que tá com a boca aberta, com a exposição, né? Pode pegar bactéria. Eu lavo. Falei, pode deixar que eu lavo. Eu lavei a ambulância, limpei ela todinha. Ô, glória. Botei lençol, forrei, coloquei esse menino dentro e ó. Tem que ter ação também, Isso. né? Tem que ter Oração ação. e ação. Oração tem que ter ação. Isso. Né? Então, se ela fala assim, então não tem... E aí? Se ela falasse assim, tá suja, ele pode correr um risco de infecção. Então a gente vê, né? Então Deus Se vai espera prover. Não, peraí. Não, deixa que eu lavo. Eu posso lavar? Pode. Não, na hora que ele Exatamente, falou que eu tem podia que ter lavar, eu já tava com os trem na mão. Já Eu já era. peguei, foi na mão do rapaz que tava vindo daqui. A benção é minha. A benção é minha. Lavar pra mim não é problema, eu gosto de lavar. A benção é minha. Até isso o senhor sabe. Até isso o senhor sabe, que ele sabe que eu gosto de lavar. Né? A benção é minha e acabou. Naquele momento, pra mim, foi maravilhoso pra minha vida, né? Foi Deus ali, ele fez o sobrenatural, preparou tudo. Quando eu cheguei no HGG, ele deu a última parada, que a médica falou pra mim que se ele desse mais uma, não tinha mais jeito. Não segurava. Porque ele já tinha sido isso aqui dele, o peito dele tava todo queimado, né? De tanto ele... daquele negócio? Daquele aparelho? Desfibrilador que dá lá. o choque? Que dá o choque. Então isso aqui dele tava tudo vermelho, tava tudo assim, né? Tava machucando ele aquilo lá. E aí a médica falou assim, tá acabando com ele isso aqui. E aí, eu me lembro que, mas assim, eles não tentam muito, e no Abraão eles tentaram várias vezes, né? Só você imaginar, você pode ver que eles não desistiram do Abraão. Não foi nem só, Deus não deixou eles desistir do meu filho. Eles foi até o fim, né? E ali levaram ele, a HGG, chamaram o doutor Zecaria Calil, né? Que ele estava no materno infantil na época, e ele foi lá para entubar meu filho, que só ele entubava meu filho nessa época. Porque até então, nessa época não, até a época de hoje, ele é o único médico, ele começou a cortar por aqui, meu filho não tinha mais isso aqui, ó. Quando eu cheguei lá dentro da UTI, que ele tava sendo entubado, tava sendo lá, a língua dele caiu, foi lá que a língua caiu. Meu Deus. Aí quando a língua caiu, eu peguei a língua na mão, assim. Um pedaço da língua dele ficou aqui na minha mão, e eu olhava pro médico, meus olhos cheios de lágrimas, olhava pra ele e dizia assim, mas eu não tinha palavra, não falava uma palavra. Eu só olhava pra ele como se dissesse assim, eu tô dando a língua pro senhor, colocando ele de volta. Eu queria que ele pegasse a língua e costurasse. Aí ele falou pra mim, não tem jeito. Essa eu não posso fazer nada. Infelizmente eu reconstituí muita coisa, mas essa daí eu não posso. Isso aí eu não dou conta. Não dou conta. Então naquele momento, pra mim, foi o meu momento assim, crucial na minha vida. Porque eu me lembro que ele entrou com ele, entubou ele, deixou tudo, falou assim, mãezinha, 24 horas. Seu filho queimou. Aí ele começou a me relatar queimou como tava isso, meu filho. isso. Seu filho queimou o pulmão, o estômago do teu filho tá tão queimado, se colocar água, fura. Só água, não pode pôr nem água. Seu filho não pode nada, seu filho não aguenta mais, nada. Porque seu filho não foi atendido no mesmo dia. Seu filho foi 2 dias depois que ele foi atendido exatamente como tem que ser sido no primeiro dia. Mas ele foi atendido 1 dia depois de ter feito todos os danos. O que eu vejo? Que Jesus, ele sempre deixa complicar mais para depois descomplicar. O milagre acontecer. Porque você se olhar na vida de Jairo, Eu ia é falar a agora, mesma filha de história. Jairo. Porque Jairo, ele vai atrás de Jesus enquanto a filha tá viva. Sim. Não é? Mas ele espera a filha dele morrer. Nisso entra a mulher do fluxo de sangue. Nisso entra a mulher do fluxo de sangue, conta a história dela. A menina morre. Sim. Alguém chega, vem de lá e diz assim, olha, Não precisa mais. Não precisa incomodar o mestre mais, sua filha já morreu, né? Mas Jesus, ele deixa complicar mesmo. Porque ele gosta de mexer com coisas que o homem fala assim, Não mexe. não dou
conta mais de fazer. Exatamente. Isso não é pra mim. Aleluia. Aí o que o homem pode fazer, Deus não vai pôr a mão. É verdade. Ele só usa o homem como instrumento, porque ele usa a imagem e semelhança dele como instrumento. Exatamente. Sempre vai usar o homem como instrumento. Eu sempre falo que se o homem soubesse a autoridade que Deus deu pra ele, na palavra, na mão de um homem ter uma autoridade tão grande pra tudo que ele vai fazer. Eu não sei se é profissional. Se o homem for profissional em alguma coisa que ele for fazer, o que ele vai fazer com excelência. Né? Tanto que eu lembro quando meu esposo, ele é mestre de obra. Se ele pegava uma casa pra fazer, a casa que ele fazia era um sonho. Né? A gente olhava dentro da casa e falava, meu Deus, não volta nada aqui dentro, dá vontade de mudar. Né? Então assim, era com excelência tudo que fazia, porque é dom de Deus. Sim. Né? Então Deus, quando Deus deu pro homem, ele deu esse dom pro homem. Só que coisas que o homem não faz, é ele que faz. E Deus fez isso, né? E ele, quando a língua do meu filho caiu, que ele falou que não tinha jeito e tal, aí ele foi conversar comigo, já tinha entubado meu filho, tava tudo bem, tava tranquila. Eu não tinha mais nada pra fazer, eu ia embora pra casa. Aí eu olhei pro meu esposo e falei assim, vamos lá pra... como fala? Vamos agora exatamente pro monte, bem, era noite. E nós subimos um monte, uma árvore ali no Medem. Eu tava essa semana lá, inclusive olhando a árvore e lembrando, né, exatamente como que foi e como a gente estava. Porque a gente às vezes tem que refletir tudo aquilo ali. Eu tava lá e nós ali ficava perto de uma árvore, olhava, nós via Goiânia, assim. Bonito à noite, né, coisa mais linda. E nós, um dia, esse óleo, inclusive, ele acompanha a gente. Nós temos um óleo que é ungido e acompanha a gente para onde a gente vai. A gente vai para todas as cidades, qualquer lugar que a gente vai, e a gente sempre leva. Porque eu fazia isso aqui dentro da UTI. Olha aqui o que eu fazia. Eu talvez, nem toda mulher, mas a maioria das mulheres guarda coisa no peito, não é? E eu tinha sempre uma mania de entrar na UTI e fazer isso aqui, ó. Aí eu vestia aquela roupa da UTI, aí fingia que não tava levando nada, né? Pra todo mundo eu tava sem nada, só com a minha roupa. Só que eu tava com meu óleo ungido bem aqui. E esse óleo é de mirra. E dentro da UTI é igual aqui, fechado, né? Com ar-condicionado ligado, muito frio. Então tudo que eu jogar aqui vai dar um cheirinho, vai subir, aquele aroma. Vai ficar no ar. Se for fedido, vai ficar fedido. Se for cheiroso, vai ficar cheiroso. Né? Então eu colocava aquele olhinho ali, né? E aquele olhinho era ungido, eu estava ungindo 21 dias de oração. Porque segundo o médico, ele ia morrer com 24 horas. Ele não morreu? Então vai haver milagre. Amém. Se o Abraão não morreu, vai haver milagre, gente. E eu ali, naquele momento, eu comecei a clamar a Deus. E eu ungia meu filho. Toda vez que eu entrava, eu ungia a boca dele. Você vai falar. Você vai falar. Glória a Deus. Você vai falar. Você vai falar. E quando eu falava assim, você vai falar, no exato momento, as pessoas até me criticaram, me levaram pra sanatório, me chamaram de doido, de louco. Meu Deus. Fizeram meio de coisa claro. comigo, né? Todo crente é o olho doido, do né? Porque homem. confia Porque, tipo assim, no sobrenatural. Pra O mente olho do ser humano falou, essa mulher tá louca. pra mente humana eu concordo com eles, realmente é loucura, né? Uma pessoa falar que uma pessoa sem língua vai falar, né? Porém, o Abraão, graças a Deus, pra glória de Deus, pra não ficar longo, que eu testemunhei um pouco grande, mas, pra glória de Deus, o Abraão tá vivo, Aleluia. né? Aleluia. O Abraão fala, Fala. o Abraão Glória a Deus. canta, né? A glória de Deus. Ô, Aquilo glória! que muitos vão dizer assim, tá doida? Então não, querido, eu tenho um milagre na minha casa. Aleluia. E eu chamo ele de meu milagre ambulante. Aleluia. Né? Hoje o Abraão come um alimento de alto custo, né? Eu gasto fazer igual o menino, só R$3.000 por mês. De alimentação com de ele. alimentação com ele. Quando eu não tenho pelo Estado, porque é o Estado que tem que me dar, mas nem todas as vezes a gente vai ter. Às vezes chega lá, falta, né? E quando falta... Ele tem um benefício? Não tem benefício, não. Então, a senhora consegue esse alimento como? R$5, irmão, a botijinha. Tá. A senhora Aí vende. essa botijinha vai pra igreja comigo, então a gente coloca lá. Fica à disposição dos irmãos, quem sentir no coração falar, né, eu quero ajudar. Compra lá R$5, ajuda, e a gente vai juntando, quando chega o dia certo, dá um mês certinho. Hoje essa alimentação, eu estou perguntando isso Pode porque a perguntar. gente vai fazer a Pode divulgar. perguntar, a gente até tem a receita, tem um áudio, tem tudo. Não, Ele eu sei, me a gente mandou vai tudo divulgar, aqui mesmo, né? Para ajudar, porque vai que Deus toca o coração de alguma pessoa para poder manter algum, né, patrocinador, sim, graças a Deus, algum apoio, né, alguma pessoa pode ser tocada nesse momento, né, Amém. para ajudar. E fora- Então eu estou perguntando se ele toma alguma medicação, né? Não, toma alguma medicação? ele não toma nenhum tipo de medicação, ele teria que E tomar... como que é essa alimentação Ele teria que especial? tomar. Ele toma o Isosorso 1.5 e ele
Pastor, ele precisa de um nutricionista para fazer o relatório e a receita. Gente, é o seguinte, tá? Tá aqui a missionária Raquel Braga, mais o seu esposo Weber, né? Que é presbítero, né? Eles são evangélicos, ela é missionária, leva a palavra e tá aqui contando na hora do testemunho, regenerados, tá aqui relatando o que aconteceu para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus, né? Hoje, o Abraão, o filho dela, que tomou a soda, né, que estava lá com a mente, né, perturbada pelo inimigo. O inimigo veio para matar, roubar, destruir, diz a palavra de Deus. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E agraciou essa mãe, agraciou esse pai, né, porque é padrasto, mas é pai, né, quem cuida é pai. E, puxa vida, aconteceu um milagre. E, gente, olha só que bacana, que legal. Ela hoje, pela fé, ela vai lá, ministra nas igrejas. Você que é pastor, né, você que é pastor, você que quiser convidar a missionária, fala um telefone, missionário. Posso falar, pastor? Olhe. Pastor, nosso Instagram, quem quiser ver lá também, tá tudo lá, é missionária Raquel Braga .oficial. Tá? Tem quase 30 mil seguidores. E contato para agendas é 62 996 50 4219. Então, E a gente é do campo de Ministério Vila Nova, tá? campo de Ministério Vila Nova, Ministério Assembleia Vila de Nova, Deus. Assembleia de Deus, pastor Josué Gouveia. E pastor José Gouveia. Um abraço, pastor. Né? Então, gente, você que é pastor, você que é líder de uma igreja, quer agraciar, quer ofertar na vida, né, desse casal, na vida do Abraão, tá aí, gente. Repete o telefone. 62 996 50 4219 ou 62 991 53 19 17. De novo. 62 996 50 4219 é o WhatsApp. E o telefone também, que é o WhatsApp, é 62 991 53 19 17. Gente, o Abraão, há quantos anos já? Tem 10 agora. 10 anos. 10 anos que aconteceu isso. O Abraão canta. Abraão canta. Aquilo que o inimigo Gente, tentou tirar dele, né? Nós temos Por áudio. tudo. Olha o milagre, gente. Olha só o milagre que aconteceu na vida do Abraão. Pastor, Olha ele conversa com a gente, segurando o gusto na boca. Aí ele vai lá e gosta, volta, não passa nada na garganta. Ele toma água pela sonda, alimenta pela sonda, tudo pela sonda. Sabe? Então aqui destruiu mesmo. Aqui não houve reconstrução. Não. Então ele tem que tomar pela sonda, Tudo pela né? sonda. Se alimenta pela sonda. Por isso que o alimento é especial, gente. É por isso que, né, nós queremos fazer esse pedido para você. Para você que está assistindo, você que está colaborando. Existe, então, esse contato. 629 9650 4219 99650 4219, prefixo 62. Gente, a alimentação, ela é necessária, tá? A missionária acabou de relatar aqui que o custo dessa alimentação é especial, porque é pela sonda, ele bebe água pela sonda e se alimenta pela sonda. Mas ele canta, ele louva. Quando a senhora leva, lá tem vídeos dele louvando? Tem vídeos dele louvando no Instagram. Fala o Instagram novamente. Missionária Raquel Braga. Missionária Raquel Braga .oficial. Ponto oficial. Missionária Raquel Braga .oficial. Você vai ver esse jovem que perdeu a língua, que, poxa, aos olhos do homem, né, não vai voltar a falar, mas ele canta, gente, ele louva, ele glorifica o Senhor, louvando a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Estou maravilhado com esse testemunho abençoado, viu, Jaqueline? Parabéns. Nossa, é maravilhoso, né? Deus usou você para trazer a missionária e para que você, gente, ó, possa entender que o impossível é possível para Deus. Aleluia, Né? glória a Deus. O impossível é possível para Deus. Então tenha fé, entrega, confia, vive o processo e entenda que Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Pode continuar, Jaqueline, né? Amém. Não é isso mesmo, ele tá ali olhando, né, que tem um áudio, né, dele louvando.
Mas também quem quiser, né, segue a missionária Raquel Braga lá no Instagram, né, missionariaraquelbraga.oficial. Eu acompanho ela lá, né, e eu vejo, né, os testemunhos, eu vejo as ministrações, e lá tem tudo, né, a respeito do Abraão, para quem tiver curiosidade de ir lá ver. É um testemunho maravilhoso, como vocês acompanhou aqui. Deus é o Deus do impossível, e assim como a missionária Raquel, né, ela disse... nada é impossível para Deus, e o Senhor, ele quer agir exatamente naquilo que é impossível para o homem, né? Quando tá tudo perdido, Lázaro, né, quando estava lá morto já há tanto tempo, né, Jesus chega e fala, vem para fora. Então, o Senhor, ele não atrasa. O Senhor, ele chega no momento certo. Talvez você está passando por alguma coisa e você tem clamado a Deus, falado com Deus, e o Senhor está demorando, a ajuda está demorando, e você fica pensando, gente, será que Deus me esqueceu? Não. O Senhor está indo, ele está no caminho para fazer a obra completa na sua vida. Só basta você ter fé, basta você crer, basta você buscar e fazer também para Deus, né, missionária? Isso, eu acho que tem que ter um bom plantio. Sim, com eu certeza. Acho que o segredo de receber de Deus é saber plantar, né? Muito só quer plantar já para colher logo, né? Mas a colheita existe um tempo. Exatamente. Né? Você pode ver que você planta um arroz, mas tem um tempo da colheita. Sim. Você planta melancia, mas ela vai ter que crescer, vai ter que ver um brotinho, até ela dar rama, até ela dar melancia mesmo, que vem a primeira melancia, que não presta, e depois ainda vem a segunda, que é a que vai prestar. Então a pessoa tem que esperar, processo. Exatamente, nesse meio termo tem que regar, tem que adubar, tem que cuidar, né? E é verdade, gente. Então, assim, faça para o Senhor. Sabe, faça para o Senhor, obedeça, né? Porque a palavra do Senhor vai falar que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, obedeça aquilo que o Senhor tem te pedido para obedecer, porque tem cura para sua casa. O Senhor, ele ainda faz, né? Assim como ele fez na vida da missionária, assim como ele fez na vida do Abraão, assim como ele fez na minha vida, né? Porque quem me acompanhou sabe também que eu vim, né, de uma tentativa de suicídio, aonde Deus não permitiu. Então, o Senhor, ele fez na vida do veterano, ele faz na vida de todas as pessoas que busca ele, que confia nele, que acredita nele. E o Senhor, ele ainda faz. Ele ainda é o Deus do impossível. Ele ainda é o Deus que cura, que liberta, que transforma e que muda vidas. Amém. Não é isso, veterano? Isso mesmo. Né? E o Weber também, que é o esposo, né? A gente está já com a hora esgotada aqui, mas, né, o Weber também teve uma ação de Deus na sua vida também, né, Weber? Sim, já passei por casos de recuperação, pastor. Vou contar um pedacinho aqui. A missionária Raquel estava orando, né, numa casa vizinha, e eu tinha vindo do mato, estava roçando pasto. Eu fiquei 45 dias roçando pasto no mato, lá em Itapuranga, Goiás. E aí eu cheguei e vendi uma bicicleta da minha irmã. Eu não sinto vergonha disso, falar isso, para usar crack, para usar droga. E aí a minha mãe escutou a Raquel, a missionária Raquel, orando por essa irmã. Aí eu peguei e falei, mãe, chama essa mulher, eu quero aceitar Jesus, eu quero mudar de vida. Deus chamou, aí a minha mãe chamou a Raquel foi lá, orou comigo, e aí Deus mudou minha vida, né? Mas antes disso eu fui internado na casa de recuperação, em Umas, pastor Petrônio, não sei se o senhor conhece. Já ouvi falar. Monte das Oliveiras. Fiquei internado lá 1 ano, fui obreiro lá. Uma benção, um abraço aí para Umas, pastor Petrônio, lá de Umas, né? E foi um grande obra de Deus na minha vida, pastor. Amém. Tá aí, gente, tá vendo aí, ó? Né? A hora do testemunho hoje trouxe, né, uma história aí abençoada, né? Primeiro o milagre na vida da missionária, né? Depois do milagre na vida da missionária, veio o milagre da vida do filho da missionária. E depois desses 2 milagres, aconteceu outro milagre, né? Que foi a missionária, depois de estar orando, né, gente? Ó, tá vendo aí? A oração move o coração de Deus. Né? A oração move o coração de Deus. Né? A palavra de Deus fala que a oração do justo, ela tem muito em seus efeitos. E o que acontece? Aí, ó, tá aí a missionária, né? Conseguiu alcançar também um casamento. Olha aí. E aonde veio o casamento? De uma vida improvável. É verdade. Né? Também. Né? Que passou por um vale, mas que Deus foi lá com ação. E o amor de Deus em ação é lindo, gente.
O amor de Deus em ação é lindo. Então, olha só que benção. Parabéns, missionária. Eu vejo o quanto Deus ama a senhora, né? Pastor, Quanto Deus ama a senhora. E continue sim, né? Falando de Deus, continue falando do que Deus fez pela senhora, primeiramente, né? Porque Deus já começou o milagre lá no lixo. É do lixo. Lá no lixo. Lá no lixo, hein? O milagre começou lá, viu, missionário? E o milagre terminou e ainda só quando Jesus voltar que vai terminar, porque vai ter muito milagre acontecendo aí Eu ainda. creio, em nome de Glória a Jesus. Deus, muito milagre vai estar acontecendo aí, Essa viu? mulher é cheia de milagre, pastor, porque a mãe dela, verdadeira, mora no Capoaba. Ela é a mãe dela. E aí, a mãe dela pôs ela no lixo da porta de uma igreja e hoje a mãe dela, que pegou ela para criar, Ela me vê pela rede é social. outra. Que benção, hein? Que glória, tá vendo aí? Ela me Que vê, mas benção. ela disse que não quer. Não quer aproximação. Não quer. Mas, Pastor, amém. deixa eu passar aqui um pouquinho do Abraão louvando, Sim. pra gente finalizar, né? Porque tá bem... Ele canta de É um tudo. trem, ele canta, ele tá cantando. Ele tá cantando. Ele tá cantando. Porque é muito importante, né? Muito especial. Mas antes disso, já tá bem passado do tempo, mas tem uma mensagem aqui. Meu nome é Tainara Leal, sou aqui de Guapó, passando aqui para deixar um forte abraço para os meus amigos missionária Raquel Braga e seu esposo, casal abençoado por Deus. Que Deus continue abençoando e usando vocês a cada dia mais. Obrigado, Tainara. Deus abençoe sua vida. Amém. Vamos ouvir aqui. Tudo que sobe e desce, Glória a Deus. tudo que entra sai. Hoje você me vê, amanhã talvez não veja mais. Tudo que nasce morre, tudo que vem se vai. Hoje morreu um sonho, que ele descanse em paz. Não temos controle, o tempo é ligeiro. Na estrada da vida somos passageiros, mas que Deus guarde cada estrela mais no céu. Se a vida for... Viu, gente? Que benção, Abraão gente. aí cantando, né? Uma bênção, meu Deus. Puxa vida, eu tô maravilhado aqui. Glória a Deus. Muito E a forte. voz dele é linda, né? A voz dele É. não tem negócio nem de raspar, né? Igual, você pode ver que se você tiver com infecção, eu mesmo, se eu tiver minha garganta doendo, minha voz já muda. Fica... E a dele mesmo fechada, né? Com a estenose aqui na garganta totalmente fechada. Sai perfeitamente bem. Já me perguntaram pra gente por onde sai a voz dele. Já Da chegaram- onde vem o fôlego? Não, perguntou assim, por onde sai a voz dele, o buraco? Onde é que tá a voz O do apelido buraco? dele na HGG é milagre. Eu falei assim, se vocês que é médico não tá sabendo, eu muito pior. É coisa de Deus milagre de mesmo, né? Milagre. É isso aí, Milagre de veterano. Deus. É isso aí. Gente, então, nós ficamos por aqui agradecendo a você pela sua audiência, agradecendo pelo seu like, pelo seu compartilhamento, quando você compartilha, né? Olha só, gente, esse testemunho pode chegar a muitas pessoas, né? Pessoas que estão desacreditadas, pessoas que estão infelizes, né? Agora, olha aí, a mudança, quando Deus entra, ele entra para vencer, ele entra para dar vitória. Então a vitória é sua em nome de Jesus Cristo. Você que está enfrentando algum problema, alguma dificuldade, olha, vá para uma igreja, abre o coração, aceita Jesus como o único e verdadeiro, suficiente Salvador de sua vida. Entrega na mão do Senhor e pode ter certeza que Deus vai agir, porque Deus é o Deus do amor, né? Ele enviou o seu Filho amado unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Muito obrigado, Deus abençoe. Glória a Deus, gente. Deus abençoa cada um de vocês que ouviram até aí. Segue lá a missionária, porque ela leva a palavra, tem aí sempre dado o testemunho dela, maravilhoso. E é isso, me emocionei mais uma vez, né, de ouvir. Já tive a oportunidade de ouvir, estou aqui ouvindo de novo. E é a mesma emoção da primeira vez, porque a gente vê, né, o quanto Deus é grandioso,
poderoso, né, para fazer muito mais na nossa vida. Missionária, muito obrigada, viu, pela sua participação, por ter tirado um pedaço aí do seu tempo para estar aqui trazendo seu testemunho. Obrigada para o como é que é o nome? O Weber, né? Presbítero Weber, que acompanha a sua esposa. Muito obrigada. Você é um homem de Deus, né? Um homem que tá aí juntinho com a senhora, né, cuidando aí de 6 filhos, né? E não é para qualquer um, né? Não é para qualquer pessoa. Então que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Muito obrigada mesmo, tá bom? Amém. Eu que agradeço aí essa rádio maravilhosa, que Deus abençoe e continue assim, trazendo Amém. pessoas para que possa muitas fé ser edificada. Amém. Amém. Não tem mais é que agradecer. Glória a Deus. Obrigado, muito Everton. obrigada. Deus abençoe, viu? Obrigado. Muito Obrigado, obrigada, missionária. Pai do Deus Senhor. abençoe. Deixa eu tirar uma print aqui, uma foto, né? Para ficar registrado. Pai do Senhor. Deixa eu tirar aqui. Em nome de Jesus. Vamos lá. Aqui, ó. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Morro sem ti, Deus. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo